Fala galera, aqui é o Alexandre Castro e nesse vídeo tutorial eu vou mostrar como analisar dados de sintaxe espacial no software QGIS. Um breve resumo sobre o QGIS. Ele é um sistema de informações geográficas, da sigla SIG aqui em português ou GIS em inglês. E ele é um software que permite fazer análise de dados espaciais, ou seja, dados que são representados por latitude e longitude, a partir dos seus bancos de dados. Então o foco aqui do QGIS, ele é diferente, por exemplo, dos softwares CAD, que são mais utilizados dentro da arquitetura e urbanismo para diversos projetos, que seria a representação gráfica. Aqui não, no SIG, o foco é manipular e analisar o banco de dados que está dentro de cada representação espacial. Então no tutorial anterior eu mostrei como fazer o processamento dos dados no DefMap, e aqui vamos mostrar agora como importar esses dados para o QGIS e fazer a análise sintática deles. Então primeiramente nós vamos instalar o plugin Space Syntax Toolkit e depois vamos importar algum arquivo já processado e fazer a sua análise dentro desse plugin. Para instalar primeiramente o plugin, nós vamos aqui em complementos e depois em gerenciar e instalar complementos. Vamos aqui em tudo, você digita qualquer nome. Já tinha feito aqui inclusive a pesquisa, você pode digitar Space, por exemplo. Já tem aqui no final Space Syntax Toolkit. Foi desenvolvido por Jorge Gil e vários outros colegas. Pessoas que trabalham inclusive na UCL, a University College London, a Universidade de Londres, onde tem a base principal, da sintaxe espacial, onde foi desenvolvida. Depois é só chegar aqui em instalar complemento. Esperar agora fazer a instalação. Ela não demora tanto. Não se preocupe se de repente aparecer alguma mensagem não está respondendo. Isso vai depender muito da capacidade de processamento de cada computador. Da ideia de que realmente o computador travou, mas não necessariamente isso aconteceu. Pronto. Complemento instalado corretamente. Agora eu vou fechar aqui a tela. E ele já está mostrando aqui na frente. São esses 6 botões aqui. Nós vamos focar apenas um deles, que é o Attributes Explorer, que é o explorador de atributos, onde a gente vai analisar todas as medidas já calculadas. E os outros botões nós vamos analisar em tutoriais específicos para eles. Então aqui hoje nós vamos apenas focar na análise das medidas, e em outras oportunidades nós vamos fazer análise das outras ferramentas deste plugin. Então primeiro nós vamos importar alguma camada aqui que já tenha sido processada no DefMap. Para isso nós vamos clicar aqui em vetorial, depois buscar, e aí você procura na sua pasta onde você salvou aquele arquivo na extensão mapinfo, que é essa sigla aqui, MIF, que a gente mostrou no outro tutorial, que é um dos formatos principais de exportação de dados do DefMap. Então a gente vai agora clicar aqui em abrir, escolher esse aqui, MIF, da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Clicar em abrir e depois novamente em abrir. Está aqui mostrando a representação do mapa de sintaxe da cidade de Campina Grande. Obviamente que aqui ainda é apenas um conjunto de linhas, não está mostrando os valores das medidas. E para isso agora a gente vai acessar o plugin. Então aqui nós vamos clicar em Attributes Explorer. Vai aparecer essa tela aqui do lado direito. Nessa primeira parte de cima ele vai pedir Select Layer to Explore, ou seja, selecionar a camada para ser explorada, analisada. Nós vamos clicar nessa aqui, Segment Map, que foi a camada que eu adicionei. Mais uma vez, dependendo do computador, dependendo da quantidade de medidas que você analisou, do tamanho do mapa, essa primeira parte ela pode demorar mais ou menos. Em alguns casos pode demorar alguns segundos ou podem chegar até inclusive alguns minutos. Então apenas ter um pouquinho de paciência nessa primeira parte até ele mostrar as medidas como fez agora.
Então todas essas medidas que estão sendo mostradas aqui nessa caixa Numeric Attributes são as medidas que a gente processou no DefMap. Obviamente que nesse exemplo aqui eu processei bem menos medidas do que em exemplos anteriores. Isso aqui vai ser apenas para mostrar a funcionalidade do plugin. Então, se eu quiser mostrar alguma medida aqui na sua rampa de cores, é só eu clicar na medida. Então vou escolher aqui Nash, que seria a escolha normalizada. Já está aqui, ele já automaticamente já coloca na rampa de cores utilizadas classicamente pela sintaxe facial, que é aquela rampa de cores arco-íris. Cores vermelhas representam valores maiores e cores azuis representam valores menores, nesse caso específico. Nessa parte de baixo nós vamos ter 3 abas. Vamos explorar primeiro essa Symbology, que seria a simbologia, ou seja, a representação desses dados. Aqui em Color Range seria justamente a rampa de cores. Nós temos 4 rampas de cores. A Classic, que seria essa clássica que vai do vermelho até o azul, passando por um sistema arco-íris. Nós temos a rampa Red Blue, que seria uma rampa que vai de vermelho a azul. Vou clicar aqui em Apply Symbology só para mostrar para vocês como ela fica. Passando por nuances de vermelho e azul, rosa, roxo. Grayscale, que seria uma escala de cinzas. E teria também o monocromático, onde ele trabalha mais com as cores somente preto, que aí no caso teria que fazer uma configuração para mostrar a diferença das medidas por espessura de linha, que não é o caso que a gente vai trabalhar aqui. Então vamos voltar aqui para o módulo de Color Range Classic. Logo abaixo tem aqui esse botão que já está aqui com a opção Display Top Level First, significa que os valores mais altos, os números maiores, vão ser mostrados à frente dos valores mais baixos, se houver sobreposição de dados. Ou dependendo do zoom que você dá no seu mapa, às vezes pode esconder dados atrás ou na frente deles. Então os dados que vão ficar sempre na frente sendo mostrados primeiro são os que têm valor mais alto, que fica mais interessante para a gente fazer as análises espaciais. Aqui na opção de baixo, Width Size, seria a espessura da linha. Por padrão ela já é 0.25. E aqui, por exemplo, se eu quiser aumentar a espessura, vamos botar aqui 0.50. Então se eu vim aqui em Apply Symbology, automaticamente ele já vai mudar para 0.50. A opção de baixo são os intervals, que é a quantidade de classes. Então ele vai dividir os valores em 10 classes diferentes. Obviamente que vão ser 10 cores diferentes nesse caso. E o modo de separação dos intervalos. Tem primeiro intervalo igual, então todas as classes vão ter uma variação de valores iguais, que é essa aqui utilizada por padrão. Tem os conteis, aqui aplicar para vocês verem, onde ele vai dividir a quantidade de segmentos por classe, para que cada classe fique com a mesma quantidade de segmentos. Isso vai acabar extrapolando um pouco a representação de cores, dependendo da medida. Em alguns casos, como esse aqui, Nash, não ficou tão prejudicial, apesar de que existem muito mais espaços vermelhos do que na outra representação. Existe o Natural Breaks, onde ele vai redistribuir a variação de valores para que todas as classes tenham elementos dentro delas, ou seja, para que, diferentemente dos intervalos iguais que podem ocorrer dependendo da medida ou até de outro trabalho que você esteja fazendo, algumas classes de cores não serem representadas no mapa, porque não existem valores dentro daquele intervalo. Então aqui o Natural Breaks vai garantir que todas elas vão ter uma representação de intervalo. E tem a última que também é bastante interessante, que é essa Custom Icon, onde você pode customizar, ou seja, editar a rampa de cores e a rampa de intervalos. Lembrando que você vai configurar o valor máximo e mínimo, e os outros valores vão ser redistribuídos igualmente. Você pode tanto configurar pelas opções aqui Top e Bottom. Top seria para dizer que na classe mais alta vai ser dado pelo valor mais alto, no caso aqui 100%.
Se eu quisesse mostrar, por exemplo, os espaços 20% com maior escolha, eu reduziria esse valor aqui para 80%. Então, quando aplicar a simbologia, vai aumentar a quantidade de espaços vermelhos. Todos os espaços vermelhos representariam 20% do total de linhas, e assim sucessivamente. A mesma coisa pode acontecer para o bottom. De repente eu quero mostrar 50% dos espaços mais segregados na última cor azul. Então ele também refaz aqui a variação. Ou eu posso utilizar também os valores numéricos já pré-estabelecidos. De acordo com um artigo de Bill Healy e colegas, um artigo de 2012, publicado no Journal of Space Syntax, onde ele fala da normalização das medidas, né? Onde ele mostra o Nash, Naim. Ele fala que uma representação interessante é que o valor máximo seja colocado de 1.4 e o valor mínimo seja representado a partir de 0.8. Então, quando aplicamos, vai ter uma representação aqui intermediária em relação às outras que nós estamos mostrando, onde ele vai salientar mais os espaços com maior potencial de escolha. E a maior parte da cidade, onde vamos ter muitas ruas sem saída ou ruas que não são muito contínuas, representadas em cores mais frias. No caso especificamente aqui para o Brasil, onde os Road Centerlines, que é essa representação mais detalhada, ela possui muitas ruas com linha dupla quando tem canteiro central, ou a própria representação de rotatórias, que ela é muito complexa em relação ao mapa axial clássico. É interessante até fazer testes com outros valores, como por exemplo o valor máximo ao invés de ser 1.4 ser 1.3, que aí nós já vamos ter uma representação um pouco melhor da semicontinuidade de alguns segmentos, apesar de haver rotatórias ou outros elementos que acabam, vamos dizer assim, quebrando a continuidade, se for seguir mesmo pela sua geometria. Então aqui você pode brincar de fazer a representação que você achar mais interessante. E outra coisa legal é que essa representação ela fica, vamos dizer assim, memorizada para aquela medida. Então eu estou analisando o Nash. Se eu quiser ir para o Naim, vou clicar aqui no Naim. Ele vai voltar para as configurações clássicas de padrão. Color Range Classic, espessura 25, 10 intervalos e os intervalos são iguais. Se eu voltar para o Nash, vejam que ele vai voltar para a última configuração que eu deixei. Então você pode ir trabalhando configurações diferentes para cada medida, de acordo com o que você quer representar. O segundo botão é aqui o Stats, onde ele vai dar as estatísticas de cada medida. No caso aqui está dando a estatística para a medida Nash, onde vão ter uma série de medidas aqui interessantes. A primeira number se refere ao número de segmentos. No caso aqui ele não vai sofrer variação de acordo com a medida que você escolher aqui. Só para mostrar aqui alguns exemplos. Min seria o valor médio da medida. Esse terceiro aqui é o desvio padrão, então vai começar a trabalhar também com algumas medidas estatísticas. Variações, mediano, valor mínimo, valor máximo, alcance, os quartis. Além do IQR e o índice de Gini, que ele representa o quanto há a distribuição igual ou desigual de uma determinada medida. Então, de repente, é interessante você dar uma olhada em alguns livros de estatística, alguns tutoriais de estatística, para de repente utilizar essas medidas e como elas podem melhor se aplicar. Então, uma melhor distribuição de valores, obviamente nós podemos ter, isso falando de maneira geral, uma melhor distribuição das oportunidades de acessibilidade na cidade. E aí você vai fomentando essa sua análise a partir dos dados obtidos. E a última opção aqui seria os charts, onde ele vai mostrar série de histogramas ou gráficos de dispersão. Nesse histograma ele vai mostrar a distribuição dos valores de acordo com o valor mínimo e máximo que nós colocamos, né? Então aqui essa parte branca mostra a quantidade de segmentos que estão dentro desse valor. Isso é interessante para saber se de repente aquela medida na cidade estudada pode haver espaços mais ou menos segregados ou com maior ou menor potencial de escolha. Isso vai variar de acordo com a medida. Vejam só.
E o Scatterplot seria uma ferramenta interessante para fazer uma combinação estatística entre duas medidas. Então a primeira medida vai ser sempre a que a gente escolher para analisar, no caso aqui o Nash. E a segunda nós podemos escolher qualquer outra, como por exemplo o Naim, onde a gente pode fazer aquela análise de acessibilidade que Bill Haley fala que seria uma correlação estatística entre integração e escolha. Então aqui ele já dá o R², o valor é 0,21. Isso significa que apenas 21% de todos os segmentos desse sistema analisado, no caso aqui da cidade de Campina Grande, existe uma relação diretamente proporcional entre os valores de escolha e integração. Isso pode ser feito para qualquer outra medida que você tiver. Aqui embaixo ele vai mostrar a linha de regressão também. Se você clicar com o botão direito em cima do gráfico, vão aparecer aqui algumas opções, como a Plot Options ou Export, essa final, onde clicando aqui vai aparecer uma outra tela onde você vai escolher a maneira como você quer exportar esses dados. Então, apenas para finalizar essa parte, eu vou mostrar como a gente faz rapidamente um mapa aqui no QGIS. Vamos dizer que eu quero analisar a medida Nash, já está aqui toda configurada, certo? Então, eu vou vir aqui em Projeto, Novo Compositor de Impressão. Ele vai pedir um título, nós não vamos precisar colocar agora, a não ser que você vai trabalhar com vários mapas diferentes. Nesse momento não vou colocar nenhum nome, vou dar um OK. E apareceu essa segunda tela. Então, passo a passo bem básico e rápido para você fazer esse mapa é, primeiro, clicar aqui nessa terceira aba, adicionar novo mapa, que seria o equivalente a uma viewport para quem utilizar o AutoCAD, por exemplo. Eu clico seguro e arrasto aqui nessa folha em branco a tela, e aqui ele vai mostrar o seu mapa. Aqui na tela ao lado nós vamos mudar a escala. É importante você tomar cuidado se a sua escala está em valores métricos ou em graus, minutos e segundos. Isso você vai saber dependendo do sistema de projeção que você usa. Então dê uma lidazinha sobre sistemas de projeção antes de começar a utilizar o mapa. Se você ainda tiver em dúvida, você vai testando valores até chegar em um determinado valor onde você consiga visualizar seu mapa por completo. Então aqui eu não vou fazer uma representação cartográfica completa, eu vou fazer apenas uma simplificada para dados sintáticos. Coloquei a escala 1 para 85.000, mostrou já todo o meu mapa completo. Eu cliquei nessa opção, segunda opção aqui, mover item do conteúdo, que é para mover tudo que está dentro dessa viewport. Deixei aqui do lado. E aqui nós vamos ter um outro botão interessante, adicionar nova legenda. Onde eu clicar no mapa, automaticamente ele já vai criar uma barra de legenda. Aqui nessas opções a gente abaixa, onde vai ter aqui a atualização automática, a gente desmarca. Clique em cima da camada, no caso Segment Map. E depois a gente clica nesse lapisinho aqui embaixo para editar o nome. Então eu quero que mostre o nome da camada, então vou botar aqui o nome Nash, dou OK. E automaticamente ele já vai ter aqui a legenda mostrando os valores de Nash de acordo com o seu mapa. Se você de repente quiser que seu mapa fique em preto e branco, você clica aqui em selecionar mover item, clique na sua viewport. Lá embaixo onde tem fundo, vamos clicar aqui nessa setinha do lado, você pode mudar a cor de fundo. Vamos colocar preto, que é a representação clássica da sintaxe. Se você quiser uma representação mais interessante para a barra de legenda, vamos clicar novamente nela. Onde tem fontes, vamos escolher a cor da fonte, colocar a cor branca. Obviamente vai ficar tudo invisível porque nós temos um fundo branco dentro desse item. Então lá embaixo onde tem fundo nós vamos desmarcar a opção para ficar um fundo transparente. Então temos aqui o nosso mapa, a representação da medida Nash. Aqui temos a legenda onde tem a rampa de classes e a representação numérica dos valores para cada classe. Feito isso, eu venho aqui em Compositor. Tem a opção de exportar como imagem ou como PDF ou como SVG, como você preferir. Vamos aqui exportar como imagem. Vou deixar salvo aqui na área de trabalho. Se você clicar aqui no tipo, tem vários modelos de
formatos de imagem que você pode salvar. Vamos escolher aqui JPG. Dá um nome para o mapa. Nash_CG. Clique em salvar. Uma coisa interessante do QGIS é que antes de salvar, vai aparecer essa tela, resolução da exportação, que é a resolução do mapa. A maioria das revistas e dos trabalhos acadêmicos acaba exigindo uma resolução de 300 dpi, que inclusive já é a resolução padrão do QGIS. Então todo mapa que você fizer, ele já vai estar na resolução ideal para ser utilizado em qualquer trabalho acadêmico seu. Onde você pode alterar aqui o tamanho da resolução, a largura, a altura. Se tiver tudo ok, clica apenas em gravar. Vou minimizar aqui as telas para mostrar para vocês. E está aqui na frente a sua imagem, o Nash CG, já pronta para ser utilizada e fazer as suas análises como você bem achar que é mais interessante para o seu trabalho. Vou voltar aqui. Então, para resumir, isso aqui foi basicamente como analisar os dados, apenas aquela análise dos dados já vindo prontos do DefMap, né? E nos próximos vídeos tutoriais eu vou mostrar para vocês como fazer Road Centerlines, como trabalhar as outras formas de representação, inclusive o próprio processamento desses dados aqui dentro do próprio QGIS, utilizando o Space Syntax Toolkits. Se você gostou, continue aí, olhando o nosso blog, a Rede Urbana. Fique sempre ligado para ver nossas próximas publicações e até a próxima.